povo, estamos aqui, para nossa videoaula, aula ao vivo, onde hoje a gente vai abordar qual assunto? A continuação sobre a reforma protestante. Ontem, na sua agenda, na aulinha de ontem, começamos o assunto, teve atividade proposta, você que não fez, faça, porque na nossa próxima semana vamos fazer o quê? Correção da atividade. E eu vou perguntar a vocês. Quem souber, vai ter nos pontos adquiridos da atividade. Quem não souber, não vai ganhar nada. Cuidado, façam as atividades. Siga o seu horário, assista às aulas correspondentes do dia. Antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, ou seja, o conteúdo, vamos lá para a chamada. Então, começando, Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Ana Lara. Caio. Provei. Caio. Caleb. Davi. Presente. Guilherme. Nicolas. Presente. Ricardo. Francisco Presente. Ricardo. Presente. Riquelme. Faltou. Ícaro. Isadora. Johnny. José Lucas. Presente. Falaram dois ao mesmo tempo. Johnny. José Lucas. Presente. Leonardo Matias. Adiele. Eduarda Moraes. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. Yuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teve gente que não respondeu. Bora lá, meu povo. Quem não respondeu vai ficar com falta. Ana Beatriz respondeu. Davi respondeu. Nicolas respondeu. Ricardo respondeu. José Lucas respondeu. Maria Eduarda. Não. Maria Fernanda respondeu. A Maria Eduarda, ela tinha entrado na aula, só que ela saiu depois. Pois é. Então, para mim, é mesmo que não está presente. Vamos lá começar a nossa aula. Presta atenção quem não assistiu a aula de ontem, Foca aqui, presta atenção aqui, tá bom? Então, nosso assunto de hoje, continuando sobre o que vimos ontem na nossa aula gravada, é reforma protestante. O que significa essa reforma protestante? Nós temos como ponto de base, como ponto de informação para vocês, É um movimento religioso que rompeu com a autoridade da Igreja Católica, dando origem às novas religiões cristãs. Então, eu posso dizer para vocês que a reforma protestante aconteceu no continente europeu, sim. Era onde prevalecia a religião católica, sim. A igreja tinha poder dentro do continente, ou seja, dentro dos países europeus, sim. A igreja, ela era aliada da monarquia, sim. A igreja tentava se dar bem em cima do povo, sim. Então, nesse período, eu costumo dizer que é um fato, uma participação da religião católica, da Igreja Católica, dentro da nossa história, que não é muito legal, porque a religião católica, nesse período, ela tentava enganar o povo para se dar bem. Quando eu digo se dar bem, a questão de receber dinheiro em troca, enganar o povo que não sabia ler, que não sabia escrever. Então, eles diziam o que estava escrito na Bíblia
mentira ou não. E o povo acreditava porque, na visão do povo, quem estava ali falando era monges, padres, bispos, papas. Então, para eles, era o quê? A autoridade da igreja. E a igreja, nesse período, de uma certa forma, enganava o povo. E aí vamos ver de que forma acontecia, ó, essa enganação com o povo e por que esse nome Reforma Protestante fez parte desse período. Então, vamos lá. Quando foi que ocorreu? A partir do século XVI, onde ocorreu? No continente europeu, especificamente em 3 países. Quais foram esses 3 países? Alemanha, Suíça e Inglaterra. Alemanha, Suíça e Inglaterra. Esses 3 países, eu vou sair daqui e vir para cá. Esses 3 países, eles tinham representantes, pessoas que não concordavam com a igreja e começaram a mostrar para o povo que a igreja estava agindo de má fé. Então, os 3 países que tivemos: a Alemanha, qual foi o outro? Suíça e Inglaterra. Suíça e Inglaterra, os 3 países que fizeram parte desse protesto. Por isso que o nome é Reforma Protestante, porque eles protestaram, porque eles reivindicaram, eles questionaram a situação da igreja e do povo. Continuando, a Igreja Católica versus a nobreza. Quem era a nobreza? Eram os ricos ou eram os pobres? E aí? O que é que vocês podem me dizer? Eram os ricos, né? Eram os ricos. Burguesia. E a burguesia? Os pobres. Não, a burguesia era os ricos também. Ó, nobreza, presta atenção, vou até marcar. Nobreza estava relacionado com os reis, nobres. Rei, rainha, príncipe, princesa, conde, duque, ou seja, aqueles que moravam, né, lá no castelo, os poderosos. Burguesia era o povo rico também, só que eles não tinham uma alta patente, ou seja, eles não governavam o território. Eles moravam no território, eles tinham dinheiro, tinham terras, mas eles não tinham o quê? Eles não tinham um nome, como a gente costuma dizer, ó, o sangue azul, o sangue nobre, certo? Então, a Igreja Católica versus a nobreza, o que nos tem na aula de hoje? Confronto a respeito da propriedade de terras e arrecadação de impostos, além das questões de manutenção de privilégios. Olha só, nesse período a igreja competia com a nobreza, ou seja, com a monarquia, competia, e diante disso eles cobravam impostos, eles queriam mais terras. Então a igreja, para conseguir tudo isso, ela não ia explorar a burguesia, ela ia explorar os camponeses, ela ia explorar os pobres. De que forma explorava os pobres? Vendendo indulgências. O que eram essas indulgências que a gente viu na aula de ontem? Quem assistiu? E aí? Era tipo o jeito deles perdoarem os pecados do pessoal. Ah, exatamente. A população, principalmente os camponeses, eles pagavam para ter o perdão de Deus. Então, vou sair daqui. A Igreja Católica, nesse período, ela dizia o que para o povo? O povo que não sabia ler, que não sabia escrever. Diante do que tem escrito na Bíblia, eles falavam para o povo, porque o povo não lia. Então, a Bíblia, nesse período, era escrita em latim. Língua essa que só quem sabia era os representantes da igreja. O povo não sabia. Então, o que eles falavam? Na Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte:
Você cometeu um crime, você cometeu um pecado, você julgou alguém no pensamento, ou seja, você fez algo de errado perante a visão de Deus. Então, na Bíblia diz que você pode ter o seu perdão, ele pode lhe perdoar. Mas, em troca, você tem que fazer o quê? Você tinha que pagar a igreja. Então, dá o quê? Moedas, que era o dinheiro na época, moedas de ouro ou moedas de prata. Então, o povo se redobrava para conseguir juntar essas moedas e comprar o seu perdão. Só que a gente sabe hoje que na Bíblia não existe isso. E o povo lá da época, dos 3 países que foram contra a Igreja Católica, quais foram os 3 países? Alemanha, Suíça e Inglaterra. Esses 3 países, eles tinham pessoas de dentro da igreja que não concordavam com essa ação da igreja. E aí, o que foi que eles fizeram? Começaram a mostrar para o povo que o povo estava sendo enganado. Por isso que veio o nome de Reforma Protestante, porque os membros desses 3 países, eles resolveram bater de frente com a Igreja Católica. E a gente vai ver como foi que cada um agiu. Bora lá. Tia, mas só fazer uma pergunta para a senhora. Quando a pessoa não pagava, o que acontecia se ela não pagasse o perdão? Se ela não pagasse O negócio, se ela não pagasse... Se ela não pagasse a indulgência, que era o perdão que a igreja falava, né? Bem, a gente sabe que não existe isso. Quando você se arrepende, hoje, a gente sabe hoje. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente se arrepende do ato que a gente cometeu, Deus vai perdoar a gente. Porque quando você se arrepende de coração, temos o perdão. Naquele tempo, quando as pessoas não pagavam e elas acabavam ficando doentes, alguém da família morria, às vezes em uma emboscada, em um ataque, ou o marido era preso, ou as filhas eram abusadas, ou seja, se acontecesse algo de errado, algum problema na família, eles associavam ao que eles não tinham feito, ou seja, como eles não conseguiram ter o perdão de Deus naquele tempo, pagando as indulgências, então eles associavam como um castigo. Só que não era. A gente fica doente pela consequência das nossas ações, a gente fica doente pelo vírus que tem solto no ar, por uma bactéria que a gente pega do alimento que a gente não come direito. A doença, ela está solta no mundo. Então, as pessoas ficavam doentes e elas achavam que essa doença, naquele período, era um castigo de Deus por eles não terem feito aquilo que a igreja estava falando. Então, o que era que eles faziam? Tentavam, de qualquer forma, pagar. Aí, consequentemente, quando a gente está doente, quando a gente é bem cuidado, o que é que acontece? A gente vai melhorando e vai ficando bom. Então, quando eles pagavam e as pessoas depois iam ficando boas, não foi porque eles pagaram, mas sim porque as pessoas foram sendo tratadas, foram sendo cuidadas, ficaram em repouso, tomaram um chazinho, se alimentaram com uma sopa quente, então eles vão o quê? Se hidratando, cuidando do corpo. Aí eles acreditavam que, tá ficando bom, foi porque a gente conseguiu pagar. Faleceu, então foi porque a gente pagou, demorou a pagar, foi porque a gente pagou pouco. Então tinha, isso que era colocado na cabeça deles, que era uma imposição da igreja. Então eles acreditavam no que a igreja falava. Deu para compreender? E aí, meu povo? Sim? Sim. Continuando. Nós temos aqui, o luterismo, conhecido como Martinho Lutero, que foi o principal membro dentro da Igreja Católica. Ele fez esse protesto, essa reforma lá no seu país. Que país foi esse? A Alemanha. E o que foi que ele fez? Ele era um monge e ele criticava as posturas clericais. O que são as posturas clericais? A postura da igreja. A igreja naquele período era chamada de quê? De clero. Quais eram as críticas dele? O luxo, a corrupção. Corrupção de que forma? A igreja se corrompia junto com a monarquia. Então, se a monarquia precisava explorar o povo, os reis, as rainhas
tinha a igreja como seu aliado e de que forma a igreja se corrompia. A monarquia dava um pedaço de terra para eles, dava dinheiro, dava mais poder em troca deles convencerem o povo nas missas, nas confissões, que eles deveriam fazer o que a monarquia mandava. Aí, em 1517, Lutero fez o quê? Ele divulgou 95 teses contrárias aos atos ou dogmas da igreja. Quando a gente fala atos ou dogmas, é a mesma coisa. São frases, são colocações que Lutero fez contra a igreja católica. Então, ó, ele conseguiu mostrar que em um papelzinho que ele escreveu, a igreja estava cometendo 95 crimes. Não é pouca coisa, não. Tá falando de 5, de 10, não. 95 atos que a igreja Quase 100 crimes. que a igreja cometia errado e Lutero conseguiu comprovar. O que foi que aconteceu com Lutero? Ele foi, excomungado e condenado à morte. O que é excomungado? Se ele pertencia à igreja católica, ele era um monge. E quando ele bateu de frente com a igreja, deixa eu sair daqui. Quando ele bateu de frente com a igreja, ele começou a questionar e mostrar que a igreja estava errada. Excomungada quer dizer que ele perdeu o seu poder, ou seja, ele não podia mais ser monge, ele não podia mais frequentar a igreja católica, ele não podia mais pregar a palavra de Deus, ele não podia mais celebrar missa, ou seja, ele não podia mais realizar nenhum ato com relação à igreja católica. E ele também foi considerado pela igreja católica um pecador, um traidor. Não da igreja, mas um traidor de quem? De Deus. Então, por isso, ele foi condenado à morte. Só que a igreja católica não esperava que a Alemanha ficasse do lado dele quando ele começou a questionar. Porque antes dele ser condenado à morte, ou seja, antes dele ser morto, ele, na visão da igreja, ele fez um revoroço todo. Ele mostrou para o povo da Alemanha que a igreja estava errada com as suas 95 teses. Ele pegou a Bíblia e traduziu para a língua alemã, assim, toda a comunidade, toda a população, todo o território da Alemanha ia saber realmente o que estava escrito na Bíblia, que até então a Bíblia antes ela estava em que língua? No latim. Então, a partir do momento que ele mudou para a língua alemã, o povo passou a ter conhecimento do que estava escrito na Bíblia. E aí percebeu que Lutero estava errado ou a Igreja Católica estava errada? E aí? O que é que vocês acham? A igreja católica estava errada. E a Igreja Católica estava errada. Até aqui, meu povo, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Deixa eu falar uma coisa. No começo eu estava falando sobre que a senhora vai fazer umas perguntas na próxima aula, certo? Mas em relação ao vídeo aula de ontem ou é outro? Alguma atividade? Sobre a videoaula de ontem, aí eu falei lá no comecinho, quem chegou atrasado perdeu. Eu falei lá no começo que eu passei a atividade na videoaula de ontem, tanto na aula como atividade do livro página 60. Teve gente que falou que não assistiu a aula. Eu dei o famoso puxãozinho de orelha, carão. Dei o carãozinho. E eu disse que as questões da aula de ontem e a página 60, a gente vai fazer a correção na próxima semana. No decorrer da aula, eu fico fazendo perguntas. Essas perguntas, elas estão relacionadas tanto com o que a gente viu ontem, como com o que eu estou falando hoje. Então, quando você participa respondendo, a sua participação, ela entra aqui no meu caderninho de anotação. E aí, lá no finalzinho do bimestre, quando eu vou avaliar nota de trabalho, porque a avaliação de vocês, tem a nota dos TDs, tem as atividades, tem a participação nas aulas. Então, eu somo tudo isso e divido por 3. Então, se você participa da aula aqui, entrou e ficou, boca fechada, todas as aulas.
não deu nenhuma opinião, não fez nenhuma pergunta, não respondeu nada, o que é que vai acontecer? Você vai ter pontuação de participação? Não. Não. Então, quando eu peço para vocês responderem, é exatamente para saber se estão entendendo o conteúdo, se estão prestando atenção na aula, porque às vezes nós temos colegas que ligam o computador, mas está de olho aqui na televisão. Liga o celular, mas está de olho aqui no videogame. Aí não presta atenção na aula. E por que eu não peço para ligar a câmera? Porque fica muita informação para vocês prestarem atenção. Eu, o nosso slide e os colegas que muitas vezes ficam fazendo gracinhas durante a aula. Então, eu quero que vocês prestem atenção apenas em duas coisas. Em mim, linda, maravilhosa, e no nosso slide, tá bom? Mas pode ser que em algum momento eu peça para você ligar a aula, a câmera. Eu já fiz isso com algumas turmas. E aí eu peguei alunos, ó. Aonde? No telefone, mexendo. Então vamos prestar atenção, tá? Aqui a gente tem, ó, o luteranismo, ou seja, o movimento de Lutero. Ele era um monge, e aí alguns pontos que ele colocava na sua igreja. Lembrando a vocês que Lutero, quando ele foi excomungado da Igreja Católica, ou seja, foi colocado para fora, antes dele ser condenado à morte, antes dele ser morto, ele fundou uma igreja, a Igreja Luterana. E ele colocou várias teorias. Uma delas foi a seguinte, ó, que a Igreja Luterana, que era uma nova religião dentro da Europa, que eles tinham que praticar a justificação pela fé, então todos os seus atos deveriam ser relacionados com a sua fé e não pelo pagamento. Você tinha que acreditar no que a Bíblia estava lhe falando, no que Deus estava lhe falando, mas não em troca de pagamentos, em si em troca do tamanho da sua fé, do seu amor por Deus. Ponto B. Lutero dizia o seguinte: a salvação é um dom de Deus, por isso jejum, oração, penitência, idas ao templo seriam inúteis se você não fizesse de quê? De coração. Adianta eu cometer um crime, eu julgar alguém, e aí a pessoa chegar para mim e dizer assim, ó, que coisa feia isso que tu tá fazendo. Vai lá pedir perdão à pessoa. Fulano perdoa, a pessoa tá te pedindo perdão. Às vezes o perdão da boca para fora é de coração? Não. Então não adianta eu dizer assim pro outro, ó, eu te perdoo, eu aceito o seu perdão. Mas lá no fundo, lá no fundozinho, eu tô o quê? Tô perdoando? Não. Aqui no meu pensamento eu tô dizendo o quê? Perdoo nada. Não quero nem conversa. Passar por mim depois eu finjo que nem tô vendo. Aí eu digo o que pra pessoa? Digo o que pra pessoa? Te perdoo. Então não adianta a gente só perdoar da boca para fora. Então são esses atos que a igreja julga errado. Quando a gente fala da igreja, estou falando já de hoje. Estou falando de você comprar o seu perdão. Porque se fosse realmente comprar o perdão, ou seja, matei uma pessoa, vou lá, dou 5 moedas de ouro, tenho o perdão de Deus. Cometi um crime, fiz algo errado e depois eu pago para ter o meu perdão. Não. Tudo tem que vir de onde? Daqui. E aqui, ó, também tem que agir de acordo. Então, se eu tô com mágoa da pessoa, se eu tô com raiva, o que é que eu tenho que fazer? Respirar fundo, tentar pensar o que aconteceu, o que ocasionou essa atitude, esse gesto daquela pessoa. Ver se realmente o que ela me falou, o que ela fez, foi certo, foi errado. E aí sim, diante disso, você faz suas orações e você procura agir de maneira correta. Eu costumo pensar da seguinte forma: se alguém fez algo de errado comigo, eu não vou dar o troco, eu não vou fazer a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Vou me concentrar nas minhas ações, nos meus atos. Vou à igreja, faço minhas orações, leio a Bíblia e peço perdão a Deus pelos meus
pensamentos e procuro fazer o certo. Se em algum momento tropeçar, ou seja, eu cometer algo errado, julgar alguém, fazer algo de errado, procuro o quê? Pedir perdão a Deus e reconhecer os meus erros. Então, isso é a minha posição. Não quer dizer que a sua posição vai ser igual à minha. Cabe a cada um, independente hoje da sua religião, independente da religião que você pratica, da religião que você segue, da que você frequenta, independente disso, nós temos que seguir um único Deus, o Deus que perdoa a gente de coração e que faz a gente agir com o outro da mesma forma. Entendido, meu povo? Ai, minha Sim, ei, tia, eu consegui aqui no meu notebook, porque eu tô pelo meu celular. Eu vou entrar com a minha conta mesmo, tá, tia, do Class? Então eu vou sair aqui, mas eu vou entrar pela minha do Class. A minha conta, tá? Tá, Eu vou sair assim. vai lá. Tá. O nosso segundo protestante, o nosso segundo país, foi quem? A Suíça. E quem foi o protestante? Calvinismo, João Calvino. Então, a gente viu, ó, lembrando que a aula de hoje é a conclusão do que a gente viu ontem. Quem não assistiu, precisa assistir. Mas o Calvino é francês. Calma, vou falar isso agora, bebê. Tem calma. Nós tivemos 3 países que fizeram parte da Reforma Protestante: a Alemanha, Suíça e Inglaterra. Inglaterra. Lutero, a gente viu que ele foi um monge representante da Alemanha. A gente viu o que ele fez. Ele escreveu 95 teses. Essas 95 teses ele colou na porta da igreja. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Ele mostrou para o povo da Alemanha que a igreja estava agindo de forma errada, que as indulgências, que era a compra do perdão, não era certo, que a igreja estava se beneficiando com isso. A gente viu que Lutero foi o quê? Excomungado, ou seja, ele foi colocado para fora da Igreja Católica. Diante disso, ele fundou uma nova igreja com apoio da monarquia alemã, com apoio dos nobres da burguesia. Essa nova igreja passou a ser chamada de luterana. E aí o nosso segundo protestante é João Calvino, que ele fez todo esse movimento lá na Suíça. Só que João Calvino, por apressadinho, ele não era suíço. Ele era o quê? E aí? Era um francês. João Calvino, ele era francês. Só que lá na França, a monarquia não acreditava nele, não aceitava o que ele estava falando, porque a monarquia era aliada da igreja, eles eram parceiros. O que foi que a monarquia lá da França fez? Começou a perseguir João Calvino. Então, ele fugiu da França e foi para a Suíça, país que acreditou no que ele falava, país que apoiou e que aceitou ele. Diante disso, que foi que João Calvino fez lá na Suíça? Ele fundou a Reforma Calvinista ou Calvinismo. Então, a gente vê aqui o seguinte, ó. João Calvino era um francês influenciado por Lutero, radicado na Suíça. O que é radicado? Ele saiu da França, ou seja, ele fugiu porque estava sendo perseguido, e a Suíça lhe acolheu. Qual era a teoria de Calvino? A teoria da predestinação absoluta. O que isso significa? Trabalho, a pureza, o cumprimento de deveres e o progresso econômico eram sinais divinos. E ele tinha apoio de quem? Ó, da burguesia. Era do povo que tinha o quê? Dinheiro. A classe média, a classe rica. Quando eu digo que Calvino fala da teoria da predestinação absoluta, que ele colocava que todos os nossos atos positivos agradavam a Deus e que tudo girava em torno de Deus. Então, se a gente trabalhava bem, se a gente tinha um trabalho, recebia pelo nosso trabalho, automaticamente o nosso pagamento, isso naquele período, e aí vem até hoje, né?
O nosso pagamento ajudava, ó, a sustentar as famílias, os filhos não passavam fome, iriam ter coisas dentro de casa. Então, tendo um trabalho, tendo um salário e a família se alimentando e vivendo bem, ele não precisava cometer nenhum crime, não precisava roubar, não precisava furtar, não precisava assaltar, não precisava sequestrar, não precisava matar. Então, ó, na teoria de Calvino, era o quê? Você tendo trabalho, você praticando bem e recebendo em troca coisas boas, você não vai cometer nenhum crime, ou seja, você não vai cometer nenhum pecado. Continuando, meu povo, depois de calvinismo, lá na Suíça, nós tivemos o terceiro. Alguém lembra da aula de ontem quem foi o terceiro? Sem pescar. E aí? Quem foi o nosso terceiro protestante? Inglaterra. Não sei quem foi, mas eu sei que foi da Inglaterra. Foi o Henrique VIII. Henrique VIII, lá na Inglaterra. Só que o Henrique VIII, ele não era monge, ele não era padre, ele não era bispo. O Henrique VIII, ele era um rei, ele fazia parte da monarquia. E aí, o que foi que ele pensou? Deixa eu sair daqui. O que foi que ele pensou? Olha só o que ele pensou lá na Inglaterra. Já é diferente da Alemanha e da Suíça, que eram representantes da igreja que estavam comprovando que a igreja estava errada. O Henrique VIII fez o quê? A igreja está ganhando muito poder, muita força dentro do meu território. Preciso fazer com que ela perca essa força. Preciso fazer com que ela deixe de comprar terras, porque ela comprando muitas terras, lembrando que essas terras eram compradas com as moedas que o povo pagava, achando que estava tendo o seu perdão de volta. Então, a igreja estava tendo uma expansão territorial. Henrique VIII fez o quê? Para derrubar a igreja, eu vou unir o útil ao agradável. Vocês já ouviram essa frase? Unir o útil ao agradável? Já escutei. Sim. Isso quer dizer que você vai resolver, ó, 2 problemas de uma única vez, com uma única ação. Então, vamos ver o que foi que Henrique VIII fez. Falei também na videoaula de ontem, viu? Então, nós temos aqui, ó, foi um atrito entre o rei da Inglaterra e o Papa, então, monarquia e igreja. Henrique VIII, inglês, versus Clemente VII, que era o Papa. Então, o Papa, nesse período, a autoridade máxima da religião católica se chamava Clemente VII. E o Henrique VIII era o rei da Inglaterra. O que foi que ele fez? Ó? Na negação do Papa para o rei conseguir a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, o Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão. Só lembra que de 2 ações, ó, ele ia conseguir derrubar a igreja. Só o que foi que ele fez? A igreja não aceitou a anulação do casamento, porque dentro da nossa religião, quando a gente casa, tem que ser o quê? Para sempre, não é isso que a religião fala? Exatamente. Sim. Aí, ó, Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. A Igreja Católica aceitou? Não. Disse que era pecado, que ele não poderia cometer esse crime. O interesse do rei era nas terras eclesiásticas, era nas terras da igreja. O que foi que ele fez? Ele se voltou contra a igreja, dizendo que a igreja... Olha só, ele utilizou uma ação, ele queria se separar para casar, e ele queria ter as terras da igreja para ele. Então, ele usou a questão do casamento para romper uma parceria com a igreja. Só que o objetivo principal dele, qual era da igreja? Ter suas terras. Então, ó, 2 ações que ele queria, ele fez com uma. Ele conseguiu se separar e casar novamente? Sim, porque ele rompeu com a igreja. Ele conseguiu derrubar a igreja católica, ou seja, fazer com que ela ficasse enfraquecida e ter as suas terras de volta? Sim.
Então, Henrique VIII, ele conseguiu derrubar a igreja usando a questão da anulação do seu casamento. Compreendido, meu povo? Sim. Sim. Alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Não. Não. Pois vamos lá para a chamada com os que chegaram atrasados e com os que já estavam presentes, né? Então, vamos mais uma vez para a nossa chamada. Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Ana Lara. Aqui. Caio. Aqui. Caio. Aqui. Caleb. Davi. Aqui. Guilherme. Nicolas. Aqui. Ricardo. Aqui. Riquelme. Ícaro. Isadora. Johnny. Aqui, tia. Isadora. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Adiele. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. E Yuri. Então, para encerrar nossa aula de hoje, deixa eu pedir aqui. Liguem a câmera de vocês. E aí? Ligaram? Ou estão com vergonha de ligar? Eu liguei, tia, eu tô aqui. Oi. Tá, né? Quem mais? Tem gente que não tá. Calma, Bala. eu liguei. Pronto. Meu povo, ó, pra gente encerrar nossa aula, não esqueçam de fazer a atividade de ontem, assistir a aula para compreender o que a gente viu na aula de hoje, tá bom? As atividades atrasadas, tem gente que está deixando passar. Eu vou fechar a nota de vocês do primeiro bimestre daqui a alguns dias, então envie essas atividades. O que a gente já corrigiu lá na sala, quando a gente estava no presencial, não precisa enviar. Mas a partir do momento que a gente ficou no online, vocês precisam enviar. Tenham atenção a isso, certo? Eu mandei ontem as atividades de filosofia e história para a senhora. Mandei umas 4 aí, viu? Assim. Certo. Eu recebi a notificação. Não fiz a correção de todos, mas eu recebi a notificação, tá bom? Recebeu, né? Então, meu povo, ó, vamos ficando por aqui. Tchau!